Quando analisamos todo o contexto histórico acerca da Segunda Guerra Mundial, não é incomum darmos destaque ao aspecto da violência, tragédia e morte que circundaram esse triste momento da história da humanidade. Não à toa, pois o número de mortes estimados ao longo de 6 longos anos de conflito beira entre os 50 e 80 milhões de pessoas vitimadas, sejam estes soldados aliados ou do eixo, ou mesmo civis. Tamanha carnificina tem sido a principal fonte de inspiração para diversas obras artísticas que buscam retratar a Segunda Guerra Mundial, seja focando em algum evento de grande destaque, como o Dia D, em uma missão específica, como a Operação Valkyria, ou mesmo de alguma figura histórica de grande destaque, como o tenente-coronel americano George Patton. Por essas razões, o conflito é visto como um dos momentos históricos e culturais onde o homem levou ao ápice toda a sua natureza violenta, cruel e destrutiva, o que resultou em efeitos que perpetuam até os dias de hoje. No entanto, a Segunda Guerra Mundial também é lembrada por atos de heroísmo, bravura, compaixão e até mesmo pelo testemunho de milagres. Dentre eles, uma operação militar se mostrou uma estratégia de evacuação tão bem sucedida que conseguiu salvar mais de 330 mil homens cercados pelo exército nazista, na praia da cidade francesa de Dunkerque. Tamanha empreitada foi chamada de Operação Dínamo. Sob o comando do vice-almirante Bertrand Ramsay, a operação consistia em retirar o máximo possível de soldados britânicos, belgas e franceses que haviam sido derrotados e encurralados na praia de Dunkerque após a invasão alemã em terras francesas. Contando com um número de 400 mil soldados, cercados e vivendo sob o constante terror da morte iminente, a retirada de um número tão elevado de indivíduos não só se mostrava uma tarefa árdua, mas praticamente impossível. No entanto, graças a um erro estratégico por parte do exército nazista, e que até hoje seus motivos se mantêm obscuros, foi ordenado um cessar-fogo que permitiu a evacuação. Mesmo assim, ainda houveram ataques pontuais do exército inimigo, fosse em terra, no ar ou no mar, e que resultaram na morte de mais de 60 mil soldados aliados. Felizmente, graças à intervenção de nações como o Reino Unido, Bélgica e Polônia, o resgate foi realizado por meio de navios e aviões militares, ou mesmo de embarcações privadas que partiram para o auxílio, e a Operação Dínamo, mesmo contra todas as expectativas, se tornou um sucesso e milhares de soldados voltaram em segurança. Apesar de ser uma das histórias mais icônicas ao longo da Segunda Guerra Mundial, apenas 2 filmes a retrataram com a devida importância e fidelidade no cinema, sendo o primeiro o drama de Dunkerque, de 1958, e o segundo Dunkirk, de 2017, dirigido por Christopher Nolan, e que se tornou o filme mais lucrativo da história acerca da temática. Sendo também o responsável pelo roteiro, Nolan traz para as telas a Batalha de Dunkerque e a Operação Dínamo, através de uma narrativa não linear, que se passa em 3 momentos que se interligam em sua conclusão. O primeiro ocorre em terra, onde os soldados aliados aguardam um resgate ao longo de uma semana. O segundo no mar, onde embarcações militares e privadas rumam até Dunkerque durante o período de um dia. E no ar, onde pilotos do exército aliado combatem naves do eixo para impedir a morte dos soldados em terra ao longo de 1 hora. Além dessa divisão da história em 3 blocos temporais, o diretor optou por não conferir protagonismo e desenvolvimento para personagens específicos, deixando o foco para a situação como um todo. Ainda assim, há figuras centrais ao longo dos 3 espaços e períodos de tempo, sendo na Terra o soldado Tommy, que após escapar de uma emboscada do exército alemão, faz o possível para entrar em uma das embarcações de resgate e fugir da zona de guerra. Já no mar, temos a jornada do Sr. Dawson, seu filho Peter e o jovem George, que partem em sua pequena embarcação, a fim de auxiliar o resgate de soldados. E por último, mas não menos importante, temos 3 aeronaves Supermarine Spitfire, enviadas para defender a evacuação de soldados. Porém, o líder é derrubado pelas naves inimigas, restando apenas Collins e Ferrier. Este que, apesar da limitada quantidade de combustível, voa implacavelmente para garantir o sucesso da missão. Uma das melhores virtudes que um filme de guerra pode alcançar é conseguir imergir o espectador em meio à guerra. Steven Spielberg conseguiu isso em O Resgate do Soldado Ryan, através da violência gráfica e do desenvolvimento dos personagens centrais, enquanto Roman Polanski apresentou ao público o drama de um civil em meio ao caos do clássico no conflito O Pianista. Aqui Nolan utiliza de sua proficiência técnica e sua predileção pelo formato IMAX para transformar a guerra em um espetáculo visual e sonoro, com imagens que retratam toda a escala do conflito, seja na enorme quantidade de soldados ao redor da praia sitiada, das diversas embarcações em alto mar, ou das incríveis cenas de batalha de aeronaves em meio à vastidão do céu, acompanhadas pela enervante trilha sonora de Hans Zimmer. No entanto, o realizador não apenas usa o contexto para criar uma experiência sensorial, mas também emotiva. Embora, como já ressaltado, não existam grandes destaques em termos de construção de personagens, todas as cenas são conduzidas para mostrar como a guerra pode ser um cenário de horror, paranoia e morte, mesmo sem que o inimigo seja de fato visto. Ao longo das mais de 1 hora e 40 de duração, vemos soldados sendo alvejados, mas não vemos quem disparou os tiros, ou mísseis e torpedos sendo disparados contra o exército cercado na praia ou dentro de embarcações, mas não presenciamos em detalhes a destruição e nem quem ou o que a causou.
A cena de maior destaque nesse sentido está no momento em que Tommy está cercado com outros soldados em uma embarcação naufragada e em meio a tiros disparados em uma situação de total impotência, os soldados começam a suspeitar que um deles seja um espião, quando na verdade era um soldado francês que no início do longa pegou as vestes de um soldado britânico morto para poder entrar em uma das embarcações para fora da ilha. Do outro lado da moeda, temos o dilema do Sr. Dawson, que mesmo rumando em direção ao perigo, se mantém firme em suas convicções e patriotismo. O mesmo, em momento algum, desiste de ir ajudar no que for possível em meio ao conflito, mesmo com a intervenção de um veterano de guerra resgatado, que se recusa a voltar para a zona de guerra ou da morte injusta de seu jovem ajudante. Junto a isso, temos a caçada ininterrupta do piloto Ferry, que ao longo de 1 hora de voo profere pouquíssimos diálogos, mas persegue as aeronaves inimigas sem hesitação e demonstra motivação irresoluta em cumprir sua missão e garantir a segurança dos soldados resgatados, mesmo com a iminência de se tornar um alvo, ou mesmo de cair em solo inimigo devido ao esgotamento do combustível. Ao fim de tudo, é exatamente isso que acaba acontecendo, e o piloto, após um voo heróico e que ajudou a salvar a vida de centenas de soldados aliados, é obrigado a pousar e levado como prisioneiro pelo exército alemão. Em terra, o comandante Bolton tem sua esperança renovada quando vê a chegada do resgate rumando em direção à praia. E no meio das várias embarcações de resgate está o Sr. Dawson, que já havia recolhido soldados abatidos em alto mar e concluía sua missão na praia de Dunkerque. Retornando aos soldados resgatados, Tommy está em um trem sendo levado em segurança para terras britânicas, enquanto seu parceiro teme pela recepção hostil do povo, devido ao seu fracasso em contra o exército alemão. Porém, todos são recebidos com exaltação, e Tommy lê no jornal o icônico discurso de Winston Churchill, que ressalta a continuidade da luta e que a rendição não é uma opção, além do resgate em Dunkerque não ser retratado como uma derrota, mas sim como um símbolo de vitória. Embora não possua a mesma carga emocional e o impacto visual de obras mais gráficas acerca da violência e dos horrores da guerra, Dunkirk aborda um evento fundamental nos rumos de um dos maiores conflitos da história da humanidade, para mostrar como foi a realidade de inúmeros soldados que, muito mais do que guerrilheiros, prontos para defender o seu país, eram seres humanos, suscetíveis ao medo, à hesitação e à vontade de se manter vivo mais um dia. Muitos como Tommy e seu companheiro retornaram como derrotados e envergonhados por seus atos aparentemente covardes, mas ao invés disso, foram recebidos como heróis, pois como o discurso de Churchill nos demonstra nas entrelinhas, toda a vida importa, e manter um soldado vivo, ou mesmo mais de 300 mil, é motivo para contentamento e comemoração. Por essas e outras, a Batalha de Dunkerque e a Operação Dínamo são vistos como um momento de exaltação à capacidade humana de ir de encontro à sua natureza destrutiva e agir com compaixão e solidariedade em vista de outros que se encontram em estado de necessidade. Algo que o filme, através de belíssimas composições de cena, trilha sonora marcante e uma narrativa que se divide no tempo e espaço, consegue transpor para os seus espectadores. Acima de tudo, a história narrada nesta obra demonstra como, mesmo diante de um cenário de guerra, onde não havia a menor certeza de se presenciar o amanhecer de um novo dia, ainda havia motivos para se ter fé e esperança de que aquela triste realidade um dia chegaria ao fim. Em outras palavras, os eventos que aconteceram em Dunkirk atestam sobre como, mesmo contra todas as expectativas, milagres são possíveis. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.